Olá, meu nome é Tânia Ferreira e bem-vindos ao Janelas de Conto. Mais uma vez, 2 contos, uma janela aberta para múltiplas reflexões. Já sabe que aqui, no Janelas de Conto, nós somos o palco do ser e do ser-se em sociedade. Também sabem que eu não estou cá sozinha. Tenho comigo 3 intervenientes espetaculares que já tiveram a oportunidade de estar connosco em outros programas e tenho cá a Daniela, a Aida e o Jorge. Mas, surpresa, eles estão dispostos a partilhar um pouco mais da sua essência do ser. E, portanto, vou passar a palavra a eles. Daniela. Olá. Mais alguma coisa sobre mim? Sou uma pessoa leal e confiável. São valores que me foram transmitidos e que tenho descoberto que, através até de outras pessoas que dizem que realmente esses são valores que eu tenho na minha personalidade. Muito bem, muito obrigada, Daniela. Aida. Olha, sou mãe. Isto já diz muito. Sou otimista e prezo muito o sentido do humor. Acho que é uma característica. Eu prezo muito nos outros e acho que tem sentido de humor. Sim. Muito bem, Aida, obrigada. Jorge. Olha, eu sou poeta, tenho 4 livros publicados, tenho um programa que se chama Poesia Facebookiana, que passa no Rádio Clube, na Ratel Web Rádio, na Rádio Portugal dos Estados Unidos, na Rádio Lusolândia, na Rádio TV da Artísia, na Rádio Toronto do Canadá e na Rádio Ilhéu, na Vila do Topo. Isso sou eu. Muito bem, Jorge. E uma coisa muito importante aqui nas Janelas de Conto é que o Jorge, sempre que estiver cá presente, vai trazer um conto da sua autoria, um poema da sua autoria. E, portanto, isso é muito bonito, termos a oportunidade. E nós temos vindo a ver aqui, a assistir aqui nos vários programas, que realmente a palavra é extremamente importante. A palavra que nós utilizamos e escolhemos para nos definir e para definir o outro. Mesmo as palavras que nós utilizamos, não é? As frases que utilizamos para definir o outro dizem muito sobre nós e por isso, mais uma vez, vamos nutrir pensamentos gentis, generosos, dóceis, para que as nossas palavras também correspondam a esses nossos pensamentos. E vamos então aqui ao primeiro conto de hoje. Tu és uma mulher deslumbrante que atrai olhares de desejo por onde passa. Eu sou um homem comum, nenhum dos meus traços físicos é distintivo ou marcante. Tu és uma mulher confiante, segura de si, que aborda os outros para se divertir. Eu sou um homem inseguro, frágil, que vive na solidão. Tu és uma mulher que se preocupa com a aparência. Andas de rosto bem maquilhado, pele sedosa e vestidos longos e fluidos. Eu sou um homem que veste sempre calças de ganga e um camiseiro de cor primária. Tu és uma mulher que só sai à noite. Eu sou um homem que só sai à noite quando é para me transformar em ti. Tu és o meu verdadeiro eu. Um dia, ainda acordo de manhã e conquisto a cidade no topo do meu salto alto. Muito bem, temos aqui o nosso primeiro conto e vou começar pela Aida. Olha, a frase que eu acho que se destaca é: tu és o meu verdadeiro eu. Então, o que é que eu interpreto daqui? Portanto, primeiro ele admira esta mulher por tudo o que ela é e por tudo o que ela não tem coragem de ser. Ele vê-a como um exemplo a seguir, só que não tem coragem de revelar o verdadeiro eu que ele é, a sua essência, o que ele, neste caso penso que ele terá outra orientação sexual que não a que nasceu para ser. Okay. Essa é a minha interpretação. Ok, muito bem. Se calhar depois vamos aqui refletir um bocadinho melhor sobre a questão da orientação sexual, porque se calhar estamos aqui mais num quadro de uma identidade de género. Não é? Identidade de género e orientação sexual são distintos. Se calhar, okay. Não é? Ouvindo aqui as outras reflexões, se calhar vamos conseguir ter este entendimento de que se calhar estamos aqui perante uma questão de identidade de género e não de orientação sexual. Muito bem. Jorge. Eu
nós não nos conhecíamos, nem nos conhecíamos. Não, nunca falamos. Não, mas dá-me a sensação que tínhamos falado antes, mas não falamos. Eu escolhi a frase: eu sou um homem que só sai à noite quando é para me transformar em ti. Para mim, isto é a dicotomia do que eu sou ou de como os outros me veem ou anseio que eu seja. O paradigma do tempo atual, onde vivemos, quiçá até assumirmos o que não somos, mas que queremos ser. O medo que se esvai à medida que o tempo avança. E eu agora vou dizer uma parvoíce muito grande: a transgenerização do pensamento. Por mais longo que seja o caminho, o importante é sempre o primeiro passo. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Muito bem, senhor poeta. Muito bem. Daniela. Ainda estou um bocadinho assoberbada na eloquência do nosso Jorge. Nada disso, nada disso. Bem, eu tenho falado, eu sou uma pessoa muito curiosa e que gosta de conhecer e perceber. Na última sessão que tive aqui contigo, no último programa, falei da liberdade. Eu gosto muito, prezo muito a liberdade, a minha e a dos outros. E realmente, felizmente, eu expresso-me no género em que nasci. E isto, eu digo felizmente porque eu sinto que as pessoas que, como esta mulher, não têm essa... Portanto, sentem que não nasceram no género certo, digamos assim, sofrem muito. Aliás, eu quando penso às vezes nos meus filhos, ou se um dia tiver filhos, não sei como é que é de gerir isso com eles, pelo que eles vão sofrer, e eu como mãe leoa, como é que eu vou reagir. Mas pronto, voltando ao conto, eu escolhi a última frase, que diz: tu és o meu verdadeiro eu, um dia ainda acordo de manhã e conquisto a cidade no topo do meu salto alto. Então, como eu não sei muito sobre isto, eu tive a investigar um bocadinho, para não dizer assim muitos disparates, e a minha reflexão foi: esta mulher transgênero sonha em ter coragem para um dia se afirmar em toda a sua essência, para sair à rua vestida como se identifica ou é, no feminino. A sociedade tende a espartilhar e uniformizar as pessoas, pois é mais fácil lidar com pessoas aparentemente iguais do que com as diferentes. Por isso, por vezes, reprimimos a nossa essência para evitarmos o conflito e termos uma vida aparentemente mais tranquila. Qual foi a minha sensação? Que esta é uma mulher que nasceu com órgãos sexuais masculinos. Por isso, por ter nascido com órgãos sexuais masculinos, tem que se vestir como um homem. Mas, em toda a sua essência, é uma mulher. E ela gosta, à noite, de se vestir como mulher. E do que conheço, sei que muitas vezes esta parte destas pessoas se vestirem à noite como mulheres é o primeiro passo para depois realmente se afirmarem. Conquistarem a cidade de salto alto, não é? Exatamente. E também aprendi que não tem a ver com orientação sexual, tem a ver com expressão, né, de género. Exatamente. Gostar de estar de salto alto e vestido de mulher. Pronto, é isso. E foi ótimo. E essas observações fazem-me lembrar aqui uma reflexão que a gente pode introduzir e que vai muito ao encontro daquilo que a Daniela acabou de dizer, que é a questão de se é o nosso filho ou a nossa filha que é transgênero, não é? E que sente que o seu corpo, o seu género não corresponde, não, o seu sexo não corresponde àquilo. Eu sou menino, mas sinto-me como uma menina. E vou-vos dar aqui um exemplo muito claro e que foi partilhado, e que é partilhado de forma bastante generosa pela Romana, a cantora portuguesa. Ela tem um filho que aos 5 anos já começou a dizer de forma muito clara à mãe que queria vestir roupas de menina, usar laços no cabelo, saias de tutu, portanto identifica-se muito com roupas que são comumente designadas que são roupas de menina. E ela partilha a sua história e ela diz que numa fase inicial não o deixava ir para a escola com adereços femininos. Okay. Porquê? Ainda ao encontro daquilo que tu disseste, que é: ele vai sofrer. Pois. Vão se rir dele, vão criticá-lo, vão gozar com ele, vai ser se calhar até uma vítima de bullying, e ela foi contrariando o filho nessa sua necessidade e foi sentindo cada vez mais triste.
E ela diz que chorava imenso, até que ela pensou, ok, eu vou falar com ele, e se é isso que ele quer, se é isso que ele se identifica, ele vai, mas vou prepará-lo que os outros podem não ter uma reação de aceitação em relação a esta diferença, não é? Mais fácil aceitar o comum. E então ela diz que o menino, pela sua coragem, conquistou o seu espaço. Espetacular. Porque, acima de tudo, e eu volto um pouco àquilo que disse há bocadinho, que disse que era um grandíssimo monstruosidade, que é a transgeneralização do pensamento, que é que está acima de tudo. Antes da ação, o pensamento. Isso é que é o essencial. Se é que agora tende sempre, à medida que o tempo vai avançando, a maior aceitação. Mas isso também é muito através das notícias, porque no concreto existe sempre aquele julgamento precoce, mesmo através, porque é assim, nós não conseguimos entrar dentro do pensamento das pessoas quando o mesmo pensamento não se transmite através dos olhos, porque a partir daí já sabemos que há logo condenação. Sim. Isto é uma realidade. Sim. E a questão aqui também importante é, neste caso, por exemplo, no caso do exemplo da Romana, que eu achei um exemplo delicioso, ele tem o apoio da família, não é? Ele eventualmente, se um dia decidir, não é, passar aqui realmente mesmo, assumir-se como mulher, sabe que tem um porto seguro onde voltar. E a questão é, e quantos, não é, são transgêneros e sentem-se aprisionados num corpo que não lhes pertence e que não têm um apoio da família para Já seguirem? é uma evolução muito grande, acima de tudo, o apoio da família, daqueles que nos rodeiam. A aceitação perante a sociedade é um passo à frente a conquistar, mas quem consegue ter a aceitação do seu ciclo, que é no caso da família, já é um passo demasiado importante para assumir aquilo que no fundo quer, pretende. A criança saber. Ou como nasceu. Exato. Que isto são coisas que eu ainda, eu ainda tenho que... Claro, é natural. Às vezes, nós somos, eu tenho 65 anos, eu fui criado numa sociedade masculinista, éramos assim, somos homens, temos que ser homens e pronto. O homem não Tudo isso chora, não é? O homem não chora, não é isso, não aquilo. E agora apanho, também sou dos felizardos da minha geração que passou por todas as transformações. Nós passamos por tudo, apanhámos os anos 60, apanhámos os Beatles, apanhámos as revoluções disto e daquilo e daquele outro, apanhámos todas as transformações e conseguimos adaptar a tudo. Porque é que não nos vamos adaptar a isso? Não é dizermos, eu não entendo porque não tem ninguém da família, não é assim. Temos que entender, exatamente, Saber, primeiro, saber aceitar. exato, primeiro a nossa própria consciencialização perante as coisas, para depois podermos aceitar e até ajudarmos os outros. E ainda está a dizer aqui uma coisa muito importante. Eu ajudo-os, mas claro, eu não estou a falar por mim próprio, que eu não posso falar só por mim. Eu tenho que falar por mim e pelos outros que são da minha geração, que foram criados como eu fui. Eu se calhar consegui dar um passo em frente ou atrás, não importa. Não importa o coisa, mas o que tenho é que nós demos um passo em frente. Estamos a dar muitos passos em frente em relação à humanidade. Em relação à humanidade. Sem dúvida. Ainda estava a dizer aqui uma coisa muito interessante, que é importante nós termos curiosidade e ir buscar informação. Isso é extremamente importante. E isso mostra, e o Jorge acaba, e essa informação é interessante quando nós temos informação e temos a predisposição para pegar nessa informação e lê-la, observá-la, senti-la e aplicá-la. aplicá-la. Que é o mais importante. E aplicá-la, não é? E perceber que isto não é modernices, isto não é tendências, não é nada. Isso são, ainda bem que hoje em dia a sociedade permite que haja uma voz mais alta, não é? Em relação a essa necessidade das pessoas viverem a sua verdadeira essência. Acho que é isso, acho que é natural, se calhar. Acho que a sociedade sempre fez, lá está, porque é muito mais fácil. Nós tivermos em casa, sei lá, objetos iguais, até vamos pensar em decorar uma mesa para um jantar. Se eu tiver tudo em brancos e vermelhos, é sempre muito mais fácil pôr a mesa. Se eu tiver uma chávena de cada cor, eu depois para conjugar
e aquilo ficar com bom gosto é muito mais complicado. Mas Por é isso- muito mais divertido, uma mesa cheia de cor. Claro que sim, mas A sociedade deve ser mesmo isto. exato, mas eu acho que isso é Todos diferentes, natural. todos iguais. Acho Nós que somos essa todos devia de ser mesmo diferentes. assim. É isso. Temos que ter- Essa analogia é muito interessante. Essa analogia é muito interessante porque Parece a minha mãe. A minha mãe que dá exemplos, sempre exemplos práticos. essa analogia é extremamente interessante porque fez-me visitar, não é, esse momento e pensar, será que eu, por uma mesa de jantar, não é, convidava pessoas para ir lá à casa, eu teria a ousadia de colocar um prato de cada cor, ou de feitio, ou de formato? Eu se calhar não tinha, mas eu vou fazer isso. Ok? É interessante nós realmente nos desconstruirmos, não é? Eu posso pedir a tua opinião? Claro. Porque eu ouvi falar muito bem e gostei muito. É óbvio, eu adoro conhecer e eu adoro ouvir a opinião dos outros. No aceitar portanto, pessoas com diferentes pensamentos. Eu não sei, fiquei na dúvida se é aceitar ou respeitar. É as duas coisas. Aceitar e aceitação respeitar. no sentido, vamos lá ver, aceitação no sentido de estarmos presentes, não poder, temos que aceitar para podermos viver. Se houver alguém que esteja contra o teu pensamento e que não estejas preparada para aceitar aquilo, tu não consegues conviver É aceitar com e respeitar. Podemos não Exato. comungar, Eu sou. podemos não comungar na Exatamente, exatamente. Mas temos que aceitar. Exato. Isso, e perceber o ponto de vista do outro. Eu continuo É a isso voltar mesmo. atrás. Eu sou do tempo em que isto era um crime. Pronto. Mas agora já tem gerações depois de mim que isso para eles é uma coisa normal. E isto é que é extraordinário. Sim. Eu acho Eu que a começo a palavra pensar, que não se o que é deve que é? usar, eu acho que a palavra que não se deve usar é tolerar. Assim. Não, o Esta tolerar não. é A exato. palavra tolerância para mim é uma palavra que foi muito mal pensada. Claro. E vou tolerar. Pois Como é aplicam para tolerar? tudo. Não vou tolerar, eu vou Aceitar, aceitar, claro. vou respeitar, é normal. Pois. Não é. Nem sequer há. É tão interessante porque nós vamos deixamos de falar disso quando deixarmos de nos preocupar. pensar quase nisso, Exatamente. não é? Qual é o género, qual é a raça, qual é a orientação sexual. O que é que isso interessa? Nada. O que é que isso interessa? Zero. Quando a gente deixar Somos de questionar, pessoas para somos pessoas. pessoas para pessoas. Somos lugares, não é? Somos Como tu lugares, disseste pessoas no são último lugares. programa, as pessoas são lugares. E quando aceitarmos que nesses lugares há formas de estar e de viver De diferenciadas, aprender, de crescer. exatamente, e que nem sequer devem ser questionadas. Do que é que interessa a orientação sexual? Do que é que interessa a identidade? Do que é que Veste preto, interessa? veste branco, se tem existe Exatamente. tatuagens, se anda de moto, se vive numa casa, se é pobre, se é rico, isto não interessa. Exatamente. E é este caminho que nós temos que fazer. E voltando aqui à questão da identidade de género, o que é muito curioso, falei-vos do exemplo do filho da Romana com 5 anos. O que é muito curioso é que essas questões surgem mesmo nessas idades. As crianças muito pequenas, 4, 5 anos, já sabem que está alguma coisa errada e que não se identificam com o corpo que nasceram. É muito interessante. Elas não se identificam com a roupa que lhe vestem, se calhar. Exatamente por aí. Porque se calhar ainda não conhecem os órgãos sexuais, ainda não conhecem muito Exato. sobre as vivências da sexualidade, mas sabem que eu não me sinto bem se for uma menina que se sente menino, não me sinto bem, não é? Com saias, Exato. não é? Quero vestir umas calças e quando vou às compras com a mãe e com o pai vou à secção dos meninos porque é aí que eu me revejo, já são sinais muito claros. E o que é que a sociedade faz e o que é que muitas vezes a família faz? Reprime, não vais por aí. É tão engraçado que eu já cheguei a assistir a crianças a dizer, uma criança a dizer a outra criança, estava um menino a brincar com bonecas, uma criança a dizer a outra criança, não, estás a brincar com bonecas, não podes brincar com bonecas porque tu não és maricas. Uma criança a dizer a outra É a criança. aprendizagem. E é claro que aí o adulto tem que desconstruir esse discurso e tem que normalizar que não há brinquedos de menina, não há brinquedos de menino, não há cores de menina nem há cores de menino, não é? E nós, adultos, importantes agentes de socialização, temos essa responsabilidade no nosso discurso e na nossa ação, não é? De fazer com que realmente não exista, não há diferença, se não houver diferença, não há trato diferenciado, não há Mas julgamento. depois chegamos, por exemplo, lá está, às secções, aos lugares onde compramos as coisas e aquilo está tudo dividido, muito bem dividido. Se me permitem, É eu uma- trabalhei. Jogos, É uma boa reflexão. jogos
bonecos, por aí, jogos, bonecos, brinquedos com pilhas, brinquedos. Acho que devia de ser dividido assim. Se me permitem, eu trabalhei no comércio, comecei a trabalhar no comércio com 9 anos de idade e eu lembro-me sempre desta história verídica que eu conto sempre a muita gente, quando se toca em temáticas assim. Uma vez foi uma senhora de idade à loja comprar, chamava-se as combinações, que era aquilo que as meninas usavam por baixo do vestido, tinham vestidos de combinações. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas também não interessa. A gente usa no as combinações, mas não era a cuequinha a combinar que se ia, não. Era tipo um vestidinho, exato. E então eu mostrei as combinações à senhora, era uma cor de rosinha, uma azul, uma amarelinha, aquelas corzinhas mais com uma verdinha, e ela disse, essa não quero que essa é azul. Uma senhora com medo, mas isso é real, por isso é que no espaço tão pouco de tempo, porque 50 anos não são nada, a nível num espaço tão curto de tempo, se conseguiu transformar tanta mentalidade, se é que ainda existe muita coisa para mudar, nada é perfeito, nós não temos nada que seja perfeito, vamos aos poucos e poucos, mas num espaço tão pouco de tempo, como já se transformou tanto. Também. Aqui temos que dar valor à comunidade LGBT+, eu não consigo dizer mais letras, mas digo sempre mais, até porque ia dizer asneiras, porque eles têm lutado muito, né? Eles têm-se afirmado muito. Aliás, eu no outro dia falava com um amigo meu que é gay, e ele estava a falar dele e dizia, bolas, nós mulheres demoramos muito mais tempo a afirmar-nos, nós mulheres femininas, né? De cisgênero feminino, a afirmar-nos numa sociedade masculina do que vocês. Porque vocês, se calhar, lá está, num curto espaço de tempo se conseguiram afirmar e nós estamos quase desde os anos 20 a necessidade deles gritou. A tentar termos algum papel de igualdade com os maridos. A partilha em casa ainda é um bocadinho desequilibrada. Em casa é uma ajuda. Não é um trabalho de equipa, é uma ajuda. E então acho que eles até cresceram Exatamente, isso muito. vem deste contexto dessa sociedade patriarcal, não é? A única coisa que posso partilhar sobre mim, porque acho que também deves partilhar, eu sempre fui uma pessoa até bastante calma, agora sou mais até agitada. Mas quando tinha 18 anos achei que via na MTV uns programas com senhores com cabelo azul e achei que não tinha mal nenhum querer ter cabelo azul. Então pintei o cabelo azul. Porque tudo os meus pais diziam, desde saia, tu podes fazer. E eu na altura, eu não sou, quem me conhece, eu não sou exibicionista. Mas aquilo chamava realmente muita atenção. Ou seja, eu fiz aquilo um bocadinho inocentemente, porque eu queria ser igual à apresentadora de televisão, porque me identificava com aquele estilo de roupa. Lá está, não é? Mas depois aquilo era o caos. Ou seja, a Universidade do Minho parava quando eu passava. E depois... Olha, lá vem a menina de cabelo azul. Exato, toda a gente sabia. Mas depois o que eu achei mais engraçado foi quando veio a queima das fitas, lá chama-se Enterro da Gata, no desfile, tu acreditas que 90% das pessoas tinham cabelo com spray azul? Alguém tem que marcar a diferença. Não, é isso que quer dizer. Uma coisa assim parecida. Os meus amigos deliciavam-se comigo a passar e toda a gente a rir. Mas, ou seja, eu até percebo um bocadinho estas questões do transgênero, não é bem isso, não é? Mas eu também sempre achei que tinha que me vestir como queria. E depois, lá está, quando comecei a procurar de emprego, achei que era mais fácil normalizar o meu vestuário. Era isso que eu ia tocar. É muito mais bem aceito. É muito mais fácil viver. Temos que ter sempre em conta de que tudo aquilo que nós possamos pretender transformar, mesmo que sejam as pequenas coisas de gostarmos de ir para a rua, assim ou assim, somos sempre julgados. Isso é sempre. Porque quer queiramos, quer não, possam haver os LGBTs e os outros todos, são pequenas franjas, assim se possa chamar, na sociedade no seu global, em que, no fundo, tudo se deve fazer passo a passo. Há muita gente desta parte maior que já tem uma aceitação de tudo. Há outras que não conseguem ter. E também temos que respeitar. Não vamos para cima no sentido de dizermos nós é que somos nós é que somos os possuidores da verdade e das coisas e aqueles não. Portanto, estamos a fazer quase que o bullying ao contrário. Senão vamos fazendo ao contrário, exato. E isso é que é o mais importante. É o teres pintado o cabelo, o ter pintado o cabelo de azul,
vai fazer com que os outros digam que dia, mas ela fez aquilo que eu queria fazer. Ela teve coragem, eu agora também tenho. O primeiro passo é sempre o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais importante. Aida, quer partilhar também a sua experiência em relação a isso? Para a missa, só saio de vestido, tivesse aquela roupa da missa. E eu ou ia para a missa, ou então não havia tarde de sábado, havia as matinés que íamos para os bailes das matinés, ou ia à missa, ou então não ia. E eu disse, eu vou, mas vou vestida assim, calça ganga rota, all-stars rabiscadas e escritas, camisolão grande xadrez, a cor de Cobain, fui vestida assim, disse, eu vou assim, a ver se não ia. Eu me disse, e vais assim. E eu assim fui. Portanto, assim que entrei na igreja, que foi tudo olhou para mim. No segundo domingo tentei a mesma sorte e fui para a missa. Portanto, ninguém usava calças de ganga, ninguém ia vestir daquela maneira. O que é certo é que eu continuei a persistir no meu estilo e era daquela maneira que eu ia. E não levou muito tempo, uma ou outra pessoa começou a ir de calças de ganga. E lá está, havia gente com mais vontade e com roupa mais descontraída. E hoje em dia quando vamos, já não vou há anos, mas quando vamos, vemos que aquilo já é, toda a gente vai descontraída, já não vai com aquela roupa de domingueira. Mas é a diferença de teres nascido depois, é que se fosse no meu tempo, tu nem de casa saías com calças rasgadas. Com a minha mãe saía, nem que fosse com rolos na cabeça, eu para lá é que ia. Mas sim, mas eu não sei, vamos falar assim porque estamos numa, isso é assim, quem fala alto é sempre mais fácil. Se fosse no meu tempo, há 60 anos atrás não saía, não ias para a igreja assim. Aliás, porque as questões... Nem sequer havia calças rotas. É uma coisa muito interessante que o Jorge está a trazer aqui, que fez-me lembrar, que é as questões da parentalidade. Há uns anos atrás tinham diferente da parentalidade atual. Claro. E não estou a comparar as vossas parentalidades, estou a dizer de forma genérica. Portanto, a parentalidade era um pai e uma mãe, sobretudo até um pai que era autoritário, e ele era a voz de comando e de ordem. E o que era dito era cumprido. Ok? Hoje em dia já se transita e já se fala cada vez mais de uma parentalidade consciente. E essa parentalidade consciente é dar voz à criança. A criança tem voz, o adulto não impõe, o adulto negocia, o adulto discute, o adulto fala com a criança e a criança é ouvida, é vista, é tida. Ok? Não está aqui a falar que o adulto não tem autoridade e que o adulto não vai dizer que não e que o adulto tem que fazer isso, tem que colocar limites. Há limites, mas a criança é vista e é ouvida, a criança tem voz. E durante muitos anos subestimou-se essa voz dessa criança e realmente a capacidade que as crianças têm de compreender as questões, de compreender as situações e de poderem crescer com um adulto que olha nos olhos, que fala, que discute, que negocia, e isso é extremamente interessante, porque antes era tu vais e acabou-se, é isso que tu comes e calas. Falamos das gerações de depois do 25, chamado, entre aspas, 25 de Abril, que se deu as transformações do que era antes. Antes não era nada assim, não irias. Nem te ousarias sequer pensar em ir. Eu lembro-me sempre, a título de brincadeira, minha mãe dizia-me sempre, para a missa, e eu ia para a porta fora, não ia à missa, não ia. E minha mãe chegava a casa e ela dizia, mas nós éramos 6 irmãos, era tudo pequenino e ela não ia, tinha que tomar conta daquela canalha toda. Eu chegava a casa e ela dizia, foste à missa? E disse, foi sim senhora. Qual era a roupa que o pato tinha vestida? E eu dizia, uma opa verde. Ela não ia, como é que ela ia imaginar que não seria? E ela achava-me um bom filho porque é à missa. Pronto, mas as coisas são assim. É a diferença entre os anos 70 e os anos pós-70. Jorge, diz-me uma coisa. Se, na altura que eras mais jovem, decidisses ter o cabelo comprido como tens agora... Na altura era moda. Na altura era moda. Era moda, na altura era moda. Nos anos, fins dos anos 60 pós 70 era moda. Era a moda. E era é do centro Sou de 58, centro de Angra. Exato. Pronto, é que os meninos de cá de cima não usavam cabelo. Isto era horroroso, porque a minha avó, a minha madrinha foi estudar para Angra, foi para o Liceu para Angra, ela disse, livra de se arranjar um gadelho lá embaixo. Mas isso era porque eu lembro-me disso.
faz sentido. Sim, mas é da minha idade, é da minha idade. Talvez seja um bocadinho mais nova ainda. Badilha da cidade para o Portal. Eu lembro-me Na cidade andavam de Eu cabelos lembro-me grandes. sempre nos anos 60. Ela achava graça, não é? Nos Gostava. anos 60, Roberto Carlos cantava Deixa o meu cabelo em paz, não era? Sim, e o Woodstock. Era, Sim, é aquela sim, altura sim, da sim. transformação. O pessoal daqui Woodstock não era havia- tudo. Mas isso é muito Com bons olhos. interessante. Não Isto é via muito isso com bons interessante. olhos. Nos anos 60, 70, Exato. são os hippies que aparecem naquela altura. Isto era na Agora cidade. comecei Se não assim, fosse na sem cidade, dúvida. nem na cidade Sem da praia eles dúvida. andavam E agora na imagina se fosse Não, nesse tempo eram tu pesados. ires para a igreja de calças de ganga. Não ias para já nem sequer iam de calças, ia tudo, era as meninas, era tudo saias. Saias e combinações e vestidos, que era. Eu estou a falar nos anos eu estou a 60. falar em 1993. Está bem, não é uma diferença muito grande. Isto é uma diferença muito Mas em grande. 92 São para 20 anos 2000. depois. 20 anos depois. É muito engraçado aquilo Mesmo que De assim, 74, depois da Revolução. A Revolução muda tudo. A Revolução muda tudo. Quem nasce depois da Revolução, entre aspas, A não nossa tenho entrada para a União noção do Europeia. que era antes. Porque antes não. E só para concluir, estamos Não mesmo éramos aqui a nada, acabar não é? a primeira parte, só para concluir, pegando aquilo que o Jorge estava a dizer, que as mulheres forçosamente tinham que ir de saias e os homens iam de Exato. calças. Há uma história muito engraçada, que eu não sei se vou sabê-la contar assim tão bem, se estiver errada corrige-me, e então em que o padre diz assim, calças para baixo, saias para cima. É verdade, é verdade. E Exatamente, assim damos por exatamente. terminada a nossa primeira parte. Fica aí que voltamos com um segundo conto. Obrigada.